todos os pastores conseguem atender todos os casos. Porque tem casos que não dá para eles resolver. E aí as pessoas não estão procurando essas... Olha só, primeira coisa, você já viu um açougueiro fazer cirurgia de coração? Jamais. O que eu quero dizer com essa pequena ilustração provocativa? Pastor, ele precisa pastorear. Tem coisa que ele não tem dom, não tem talento, não tem informação. Ele Não pode tem causar recurso. um problemão. Então, ele precisa e deve contar com o mover do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, aleluia. É sobre isso. Mas tem coisa que um membro quebra uma perna e ele não tem que ir lá tentar pôr um gesso. Ele vai mandar para o ortopedista. E o pastor, quando ele entender isso na igreja dele, ele vai ter uma diminuição de problema na igreja dele gigante. Por quê? O pastor ele não vai ser mais o Uber da igreja. Se precisa de um Uber, ele chama o Uber. Filho, chama o Uber. Aqui, se está com problema na área conjugal, vamos sentar, quero entender, quero pastorear, mas se precisar de um profissional, você tem que procurar um profissional para mediar, porque ele é pastor dos dois, ele não é o terapeuta dos dois. Tem pastor que chega para mim e fala, não, eu fiquei até 2h30, 3 horas da manhã no aconselhamento pastoral com o irmão que estava querendo separar. Por que você não mandou ele para a sessão de terapia? Lá ele vai lá ser tratado, ser cuidado. Da mesma forma na criação de filhos. O pastor foi criado no meio eclesiástico essa visão que o pastor tem, é o super. Ele resolve tudo. Mas não é. Então quando ele entende isso, ele consegue destinar para cada área ser cuidada com profundidade e diminui as demandas dele para que ele faça o que ele foi chamado para fazer, que é pregar o evangelho, que é anunciar as boas novas e pastorear aquele rebanho, sabe? Por isso é que nós temos esses workshops, porque a gente sabe que às vezes a gente escolhe lá 3 assuntos para falar durante o dia todo na igreja. Aí o pastor nos traz umas demandas lá das ovelhas, né? Nós vamos falar sobre dinheiro, sexo e comunicação. Ele traz as demandas, geralmente a gente também deixa uma caixa na igreja, as pessoas colocam perguntas lá dentro dessa caixa, para quando a gente for trabalhar a demanda daquele pessoal ali, sabe? Por causa disso, porque o pastor fala, eu já não sei mais o que fazer. E às vezes o pastor nem sabe o que está acontecendo, porque a igreja não conta, ela não fala sobre, o casal não senta na frente do pastor para falar sobre a sexualidade deles. Ó, pastor, esse cara está fazendo isso comigo, ele está pegando uma revista pornográfica levando lá para ter ereção, para depois ter uma relação comigo, para se inspirar. Então é a série de coisas que a gente vê no consultório que não é levada para dentro do gabinete pastoral. Não tem coragem de falar, né? O marido não deixa falar também. Porque queima o filme dele com o pastor. É isso. O pastor, ele é o peixe do pastor, ele é o cara que faz tudo pro pastor, que é o diácono da igreja. Aí a irmãzinha sofre calada. E às vezes a gente atende até líderes de outras denominações, ou de denominações, a gente atende padre, a gente atende pastores, líderes de pastores, aqui da cidade, fora dela. Então, às vezes trazem algumas demandas que se levar para a igreja ou para o pastor, líder dele, ele é expulso da denominação na hora, por causa de problema que ele está vivendo. Entrou um problema, ele precisa buscar ajuda. Ele não precisa ficar sofrendo com aquilo. Aí aquilo acaba matando o casamento, matando o ministério, matando a família. E aconteceu o problema, é buscar ajuda. É arrepender. Essa é a regra de Davi. A gente estava falando dele aqui no começo, né? Matando leão, urso e gigantes. Aconteceu, chegou o gigante, cara, vamos vencer ele na hora. Vamos buscar assim pedrinha lá e vamos resolver esse negócio. Porque é o que vai salvar. O arrependimento, a construção, as ferramentas. A última estatística que eu vi, eu acho que era 47% das esposas de pastores têm depressão. Isso que está na estatística. E agora aquelas que não falam nada, que não saem do quarto, né? Então, para mim, é muito mais do que isso. Então, várias esposas de pastores que me procuraram escondido. O pastor não deixa nem porque procurar o pastor terapia, não pode deixa. falar, cara, que tá com problema. E aí, chega em um determinado momento, não dá mais, né, para esconder e tal. E aí ela fala, não tem jeito, eu tenho que falar. E aí o marido fala, não, você não pode, tá falando de mim lá e tal. E não deixa, e tira ela do negócio. Então, é muito tabu, é muito preconceito, sabe? É